Boa tarde, camaradas. Estamos aqui hoje nesta live para fazer o lançamento de Jornadas Heróicas, o livro que demandou muito tempo, demandou um ciclo olímpico para ser feito, porém finalmente está aqui conosco. Tudo bem, Camila, Vagnão, Lucas, Serjão, Lenda? Aqui, ó, vou abrir aqui um exemplar do Jornadas Heróicas, aguardar o nosso coautor Wagner Hilário entrar, para a gente poder contar para vocês um pouco dessa trajetória. Como que nós trouxemos esse livro e fizemos ele acontecer. E qual que é a contribuição que ele tem para o aprendizado, para o desenvolvimento daquelas pessoas que buscam o esporte como uma ferramenta para poder ter o aprendizado na prática daquelas competências necessárias na vida profissional. Vamos lá, camaradas. Estou aguardando o nosso amigo Wagner Hilário, coautor da obra, entrar para a gente dar início a esse bate-papo. Tudo bem, Vagnão? Como é que você está, camarada? Maravilha. Como é que você está, Motar? Tudo bem, tudo ótimo, Wagner. Estamos aqui lançando finalmente o livro que demandou um ciclo olímpico para ser feito, Jornadas Heróicas. Foi tudo pensado previamente, né? Foi tudo planejado e deu certo. Bom, camaradas, eu tenho uma amizade muito grande, uma amizade de muitos anos com o Wagner, que é um judoca, que é um jornalista, uma pessoa que além do esporte, além da profissão, eu tenho muitas afinidades pessoais. E eu vou pedir para ele contar um pouco da história do projeto, Wagner, com a sua permissão antes. Eu só queria contextualizar a teoria do esportismo, para as pessoas entenderem de onde que veio a ideia desse projeto, pode ser? Claro, deve. Vou botando um fone enquanto isso aqui. Perfeito. Bom, camaradas, em 2006 eu trabalhava na franquia da Coca-Cola, muitas pessoas sabiam que eu praticava esportes e me convidaram para fazer uma palestra na ESPM. Eu falar o que, na minha opinião, como praticante de esportes, essa vivência agregava, né, de aprendizado, era útil na minha vida como executivo, como profissional. Em 2008, eu fui convidado pela GV para dar a mesma palestra, eu dei essa palestra, e durante a palestra estava presente o Henrique, que era presidente e editor-agente na época. E ele falou, pô, por que você não faz um livro sobre isso? Eu achei legal a ideia. Para desenvolver esse projeto, eu convidei o meu amigo, né, contemporâneo de tatame, muito mais talentoso do que eu, atleta olímpico, Dr. Wagner Castropil, e nós entrevistamos de 2008 até 2010 125 executivos e empresários que haviam tido uma experiência pregressa no esporte. E nós perguntamos para eles o que ele havia aprendido no esporte e que ele utilizava de forma bem-sucedida na sua vida profissional. A partir dessas entrevistas, nós chegamos em 5 competências: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Com estas 5 competências que ele pode aprender no esporte e ele pode praticar na vida profissional e apoiar o desenvolvimento profissional dele, foi aquilo que nós denominamos de teoria do esportismo. Com o livro pronto em 2010, a gente apresentou ele para o Abílio Diniz, que achou o projeto incrível, escreveu o prefácio da obra, que está atrás do Wagner, inclusive, né, a obra original do esportismo, ó lá, ó, a medalha, né, que representa as 5 competências, e nós lançamos o livro. Teve uma venda excelente para livro no Brasil, né, para quem não sabe, livro no Brasil vende pouco, mas esse vendeu bem por ser um livro. Nós fizemos palestras, nós fizemos seminários, esgotou o livro e chegou lá em meados da década de 2010, o Castropil e eu pensamos, pô, vamos atualizar a teoria e vamos enriquecer a teoria de uma forma que dê mais vida a ela, que dê mais energia a ela. Com essa ideia em mente, que não era um desafio trivial, né, porque as teorias, né, para quem se formou numa faculdade, sabe, elas tendem a ser frias, né, técnicas, né, como dar vida a uma teoria de forma empolgante para ampliar o impacto dela na sociedade. A partir desse desafio, nós chamamos o Wagner, que pô, já era amigo meu, era amigo do Castropil,
para levar à frente esse projeto, que finalmente culmina na data de hoje no lançamento do livro Jornadas Heróicas, o esportismo como instrumento de aprendizagem na prática. Conta para nós então, Wagner, a sua visão desse projeto, a partir do momento que você se envolveu, que você começou a desenvolver ele, como foi essa história? Bom, em primeiro lugar, eu acompanhei o desenvolvimento do esportismo de longe, né, pelo Mota, né, como amigo do Mota. Eu lembro quando ele estava escrevendo o livro, e fui ao lançamento, vi a obra e tudo mais. E eu conhecia a história do Mota, naturalmente, por conhecer a história do Mota e saber como o livro foi desenvolvido e como a teoria nasceu, eu sempre tive uma necessidade de encontrar histórias e significados em tudo, inclusive em teorias. Já tinha na minha cabeça claramente que a história de vida do Mota era a grande inspiração para a teoria que ele desenvolveu junto ao Castropil. E o próprio Castropil também partilhava com o Mota de algumas dessas experiências. Então eles pensavam de forma parecida, até por terem sido esportistas, e também porque o Castropil acompanhou o Mota numa série de recuperações e lesões que ele enfrentou. E especialmente a experiência que eles compartilharam, né, tanto o Mota quanto o Castropil como médico e o Mota como paciente, de uma recuperação de uma lesão, para mim, trazia em si o princípio de todas as competências que o Mota e o Castropil colocaram no esportismo. Então, a experiência de vida deles, a história que eles escreveram de forma espontânea e natural, né, trazia intuitivamente essas competências consigo. E quando eles me chamaram, eu confesso que não levei muito tempo para pensar em como transformar o projeto, em dar vida à teoria, porque de cara me veio na cabeça que se eu contasse a história de recuperação do Mota em relação a uma lesão que ele teve seríssima no joelho, né, que o livro conta em detalhes, né, inclusive detalhes dramáticos mesmo, né, como o Mota sentiu, como foi, a gente tentou extrair isso da melhor maneira possível e traduzir para o leitor sentir um pouquinho na pele, né, na medida do possível, o que o Mota havia experienciado. E então, eu de cara pensei, vamos fazer dessa forma. A gente vai contar a história de vocês e ali vai estar evidente que a teoria de vocês tem vida. Na verdade, ela é fruto da experiência que vocês viveram na prática. E aí o Mota e o Castropil concordam. Pode falar. Deixa eu fazer uma consideração agora, porque você coloca de uma forma muito natural o desafio que você enfrentou, porque você é uma pessoa das palavras, né? Você sabe escrever, conhece a narrativa. Mas eu insisto, né? No ano passado eu concluí meu doutorado, tive contato com muitas teorias, principalmente das ciências sociais aplicadas. E as teorias são frias, são técnicas. Por isso que muitas vezes é difícil executar as teorias, porque você não tem empatia com elas. E o Wagner pegou um desafio que não era trivial. É pegar uma teoria que estava embasada em pesquisa e transformá-la num relato humano, que aproximasse as pessoas. Por quê? Para que elas, empolgadas com o exemplo vivenciado e apresentado através do livro, pudessem fazer uma reflexão e utilizar elas na própria vida, né? Então foi um desafio muito difícil que você teve, Wagner. Aceite assim, meus parabéns, meu respeito pela contribuição sua agora como membro do time, né? Eu queria que você contasse como que você chegou nessa teoria, porque assim teve muito do Jung, né? Que você é um admirador assim como eu. Conta um pouco da história e como é que chegou nesse formato, né? Então, o Mota sabe bem, eu sou um cara que sou apaixonado pela sistematização narrativa que foi classificada pelo Joseph Campbell, um mitólogo, como jornada do herói, né? Então, geralmente, quando eu pego um desafio narrativo, eu procuro enxergar quais são os elementos que ali se aplicam em termos de jornada do herói. E geralmente, você consegue encontrar. A jornada do herói ela é infinita, digamos assim. Porque tanto que o livro chama Jornadas Heróicas não por acaso, né? Porque realmente ela traduz, a história do Mota com o Castropil refletiu muito bem o conceito de jornada do herói, né? Eu considero que o Castropil entra como mentor, embora a gente coloque a jornada do herói do Castropil, porque todo mentor, antes de ser mentor, foi um herói. Senão ele não tem subsídios para conseguir orientar o herói na jornada que o herói precisa fazer. E o Mota fez essa jornada heróica com o Castropil como mentor. E a gente tentou, e é engraçado, porque eu vejo nas competências do esportismo também um encadeamento muito parecido com o que você tem na jornada do herói, só que de uma forma mais simples, né?
Porque tudo parte, primeiro, da necessidade de você ter a atitude de enfrentar uma adversidade. E nem todo mundo tem essa atitude, é fundamental que se tenha. Né? Que é a primeira competência da teoria do esportismo, a atitude. Né? Exatamente. Na jornada do herói, muitas vezes, quem vai se tornar o herói é chamado a uma aventura e ele não quer ir para essa aventura, ele não quer enfrentar esse desafio. Só que, em determinado momento, ele é obrigado. Ou, não que ele seja obrigado, ele é obrigado por um chamado interno, que é essa atitude, que é muitas vezes inconsciente. Tanto que o Mota, eu e o Castropil discutimos inúmeras vezes como é que você ensina atitude não se ensina, né? Você vai precisar ser tocado de alguma maneira para ter a atitude, né? E a gente tem visto aí nas Olimpíadas um monte de exemplo de atitude, né? De pessoas que são capazes de ter atitude no momento mais difícil, de maior adversidade, faz toda a diferença. Então a jornada do herói, ela parte desse princípio, ela passa para os momentos mais complicados, né? A execução, a gente pode considerar aí a grande provação na jornada, né? Que é o momento em que você precisa executar aquilo que você idealizou. Você tem uma ideia, você tem a visão, né? Que vem logo depois da atitude. Você tem a estratégia para chegar onde você quer, e geralmente o herói, ele faz uma ideia vaga do que vai encontrar. Claro que no caminho é muito diferente, mas ele precisa ter uma visão, o herói. Peraí, eu vou entrar nessa aventura para quê? O para quê é fundamental. Então ele mergulha nessa aventura. E aí, nessa aventura, ele obviamente vai passar por provações. E passado pelas provações que são a execução, você geralmente tem, no fim das contas, uma descoberta que é engrandecedora do ponto de vista do indivíduo, mas que também serve para toda a comunidade. E aí entra a questão do trabalho em equipe. Muitas vezes, para fazer todo esse percurso, você descobre que sozinho você não conseguiria. E quando você descobre que sozinho você não conseguiria, você dá valor para o time que você teve do seu lado, né? E aí você descobriu que, em grande medida, você fez um sacrifício pessoal, sem saber, muitas vezes, às vezes sabendo, que beneficia um grupo de pessoas. E essa é a finalidade maior da jornada do herói. E eu vi, na história do Mota e do Castropil, algo que serviria de inspiração para as pessoas, que serviria seria um elixir, como se fala na jornada do herói, né? O herói retorna à tribo com o elixir. Ele conta a história para todo mundo, inspira a tribo e volta com esse conhecimento que ele obteve por conta da jornada que ele fez. Em grande medida, a gente procura fazer isso. Quando conta essa história, é devolver para a tribo, na qual o Mota viveu todas as agruras médicas e esportivas dele, devolver o que ele aprendeu nesse processo todo, né? Mas aí vem um outro ponto, né, Mota? Que foi um dedo seu e do Castropil, que é importante, né? Primeiro, agradecer por ter me dado essa oportunidade, que foi um prazer imenso. E segundo, que o Mota e o Castropil falaram, cara, mas não pode ser só a nossa história. Nós precisamos mostrar que isso se reflete na vida de outros profissionais, né? E óbvio, a gente vai buscar profissionais que tiveram sucesso em suas carreiras. Então são empreendedores, executivos, pessoas que se consagraram. E não foi uma surpresa para o Mota, nem para o Castropil, nem para mim, que pessoas como Jorge Paulo Lemann, Marília Rocca, José Salib Neto, José Vicente Marino, José Carlos Brunori e o Flávio Canto fossem pessoas que naturalmente vivenciaram no esporte uma fonte de aprendizado impressionante para aplicar em outros aspectos de suas vidas, né? E aí a gente conta em perfis as histórias de cada um deles, e cada um deles, de certa maneira, representa uma das atitudes, uma das competências. Embora todos tenham em si, claro, as 5 competências. O Jorge Paulo Lemann é o 6º perfil, e no 6º perfil ele condensa todas essas competências, com muita competência, né Mota? Então, eu acho que isso que é legal. O livro acabou ficando muito robusto, porque ele não traz só a história do Mota com o Castropil, mas ele traz outras histórias que aí entra num ponto que o Mota pega muito e para ele era muito fundamental, de que o livro precisava ter substância científica, ele precisava defender uma ideia que se comprova na prática, que possa ser palpável, e que não fique só na argumentação, né, Mota? Por isso que ele quis trazer mais gente, e ao trazer mais gente, a gente reforçou aquilo que o Esportismo 1 já havia comprovado por meio de uma pesquisa um pouco mais ampla, mais extensa, né? É isso. Para aqueles que estão chegando agora, ou para aqueles que vão assistir depois, quando o vídeo salvo, a teoria do esportismo surge no próximo de 2010, quando a gente entrevista 125 executivos empresários que haviam tido uma experiência pregressa no esporte e perguntamos para eles o que essa experiência contribuiu para o seu desempenho como executivo ou como empresário. A partir dessa pesquisa mais quantitativa, por assim dizer, nós chegamos em 5 competências: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Quando a gente retoma o projeto e busca dar vida à teoria, tirar essa
esse caráter mais técnico e aproximar ela das pessoas, o Wagner entra no projeto, ele começa a obra contando a experiência do Castropil comigo e comigo com o Castropil, utilizando isso muito assim do Joseph Campbell e que tem outros mitólogos e estudiosos de arquétipos que trabalham nessa área da jornada do herói, então ele dá vida à teoria. Quando a gente conclui essa primeira parte, isso é bem interessante, sabe, Wagner, que eu acredito que todo livro é um pouco que nem o Mário Vargas Llosa fala na Guerra do Fim do Mundo, quando ele vai morar no sertão da Bahia. Você sabe como você começa um livro, mas nem sempre você sabe como você vai acabar o livro, né? E ele, o que ele viu lá, né, tudo mudou. De certa forma, foi o que aconteceu conosco, porque na hora que a primeira parte do livro Jornadas Heróicas estava concluída com a história da jornada do herói do Castropil comigo, a gente chega à conclusão que a gente podia deixar essa história mais robusta. Foi naquele momento que o Wagner, com o nosso suporte, entrevista para falar de atitude a Marília Roca, CEO da Rinodei, que pratica enduro equestre. Para falar sobre visão, José Salib Neto, praticante de tênis e fundador da HSM. Para falar sobre estratégia, José Vicente Marino, praticante de pismo e à época presidente da Avon. Para falar sobre execução, Brunoro, lenda, medalhista olímpico, diretor da Parmalat, e para falar sobre trabalho em equipe, Flávio Canto, medalhista olímpico, presidente e fundador do Instituto Reação. Terminou essa parte, o livro estava quase pronto nas cabeças, né? Mas é o que a gente consegue, finalmente, uma entrevista com o Jorge Paulo Lemann, que aí na entrevista condensa os 5 pontos. Eu vou até, Wagner, em seguida pedir para você falar um pouquinho como foram essas entrevistas, mas foi muito legal porque quando a obra estava pronta, Jornadas Heróicas, o que a gente pensou? Para ser diferente, ainda mais diferente de um livro de autoajuda, né, mas ser uma história empolgante, que prestasse uma contribuição, mas que também tivesse lastro teórico, nós convidamos a professora doutora Maria Amélia Jundurian Corá, uma grande especialista na aprendizagem baseada na prática, para ela contar o que, na visão dela, a aprendizagem baseada na prática do esporte contribuía para o administrador. E ela resgata toda a teoria do Pierre Bourdieu, de outros teóricos, da aprendizagem baseada na prática, para amarrar o livro como um todo, né? Então, é um livro que é assim, a gente realmente sabia o que queria fazer, mas ele evoluiu de uma forma que foi muito além, acho que, do que a gente esperava, né? Vagnão, conta para nós, eu queria que você contasse um pouco desses perfis que foram entrevistados, um pouco dessa vida e alicerce para cada um dos perfis que a gente utiliza na obra. Vou falar só um instantinho, Mota. Por favor. Então, cara, foi sensacional fazer. As entrevistas foram um aprendizado à parte, né, Mota? A gente entrevistou o José Salib primeiro, se não me falha a memória, e foi uma entrevista longa. E eu fiquei impressionado com a capacidade dele encadear com muito conhecimento, realmente, a história dele. Nem sempre as pessoas têm facilidade para contar a própria história, né? E ele contou a história dele com uma facilidade impressionante. E realmente ele traduzia em cada frase que ele dizia os conceitos, as competências do esportismo. Foi impressionante como casava perfeitamente. A gente falou para ele um pouquinho sobre como funcionava, ele concordou de pronto, né? Na verdade, em grande medida, o Salib aí tem até um papel de padrinho, né, do projeto, porque ele adorou tudo que a gente propôs. E a entrevista foi fantástica, um aprendizado inacreditável, assim, com detalhes que estão no livro, vocês vão ver. Mas o que o Salib fez para conseguir transitar, né, porque ele foi um jovem tenista com enorme potencial, teve seus contratempos que são naturais na vida de um esportista, ainda mais naquela época, envolvendo lesão. Ele conseguiu estudar fora do país por causa do tênis, mas em determinado momento precisou redirecionar a sua carreira e com uma visão fora do comum, ele conseguiu redirecionar com muito sucesso. Mas não é fácil, né? A gente geralmente só vê a parte da frente, só vê o palco, né? Não vê o bastidor. E o bastidor dele foi duríssimo. Não foi do dia para a noite. Ele tomou muita burdoada, precisou aí de muita sauna, né, Mota? Para conseguir
chegar onde chegou e conseguiu. Depois a gente conversou. Um ponto importante, assim, o Salib não está aqui, mas uma hora ele vai assistir. Eu queria concordar com você que ele foi um padrinho mesmo, ele acompanhou, ele teve um envolvimento muito além de um entrevistado no projeto. Sim. Então, todo o mérito para o Salib, né? Eu acho, viu, Wagner, que parte dessa contribuição tão rica dele foi que ele é um profissional do conhecimento, ele fundou a HSM no Brasil, né? Então ele teve muita facilidade, né, para navegar entre a academia, as empresas, a teoria, o esporte, era um pouco da real experiência dele, né? Ele entendeu, justamente por ser um empreendedor do conhecimento, ele entendeu com muita facilidade qual era a nossa proposta, né? E depois a gente conversou com a Marília, que enriqueceu absurdamente, né? Se o Salib é o padrinho, a madrinha pode ser perfeitamente a Marília, porque ela entendeu perfeitamente qual era a proposta também, e trouxe algo que foi muito enriquecedor, porque, assim como depois a gente descobriria no caso do Zé Vicente Marino, mas ela também tem o vínculo que ela teve com o esporte, na verdade, foi mais um vínculo com a descoberta da própria capacidade de superar limites. Não era necessariamente um esporte no primeiro momento, e a gente conta isso, né? Que ela aprende a cavalgar como neta o vô dela tinha um sítio, e ela, embora as mulheres não pudessem cavalgar, ela com 8 anos de idade estava ali subvertendo a ordem e andando a cavalo, né? Num exemplo absurdo de atitude, né? No exemplo absurdo de atitude, ela estava lá pegando as escondidas e foi aprendendo a cavalgar, e o fato é que hoje ela é uma praticante de enduro equestre, disputa competições, né? Não só no Brasil, como fora também, e uma executiva de absurdo sucesso, assim. Fundadora trouxe a Endeavor para o Brasil, enfim, aí você pode falar até um pouco mais, que você foi colega dela de faculdade e sabe desse potencial todo aí. Não, a Marília é fantástica, mas eu acho que ela prestou uma contribuição incrível para o livro, tanto ela quanto a prefaciante, a professora Maria Amélia, que é trazer o protagonismo feminino, porque a gente está falando de vidas humanas, né, independentes do gênero, do que quer que seja, né? E ela, como mulher, vai para cima e utiliza o esporte para ser bem-sucedida e conquista e supera os desafios que ela tem pela frente, né? Inclusive traz, né, Mota? A gente coloca no livro, ela traz essa... Não é uma crítica, porque ela dificilmente fala alguma coisa num tom de crítica necessariamente, mas uma constatação e da necessidade de mudar. Que, como há um estímulo muito grande para os meninos serem praticantes de esporte e para as meninas não, e ela vê no esporte uma fonte de inspiração para você ousar, para você ter coragem de empreender, de fazer outras tantas coisas, né? E por isso que ela considera a prática esportiva para as meninas algo fundamental e precisa ser mais desenvolvido, né? Então ela fala isso, inclusive, até ela tem 2 filhas, e com as 2 filhas ela faz questão de trabalhar esse aspecto, né? Nosso terceiro entrevistado foi o Zé Vicente Marino, que a gente fala com ele, a gente fala sobre estratégia, né? É um cara de absurda excelência, a carreira executiva dele é uma prova inquestionável da estratégia, da capacidade de desenvolver estratégias dele, e foi um jogador de basquete, né? Na juventude, de destaque, acho que chegou à seleção brasileira, se não me falha a memória, né? Nas categorias de base, seleção paulista com certeza, chegou a ganhar campeonatos brasileiros, era o capitão da seleção paulista, era um cara que sempre liderou, né? Então ele sempre teve essa visão estratégica e por isso sempre liderou. E era um cara que, quando o jogo estava duro, a bola era passada para ele decidir, quer dizer, um cara que tinha esse poder de decisão. Tinha não, tem, né? Tanto é que a carreira executiva não foi por acaso. E hoje ele tem, né, um Aras, praticante de hipismo e cavaleiro, e tem uma série de títulos nacionais, inclusive, né, nas categorias em que ele atua. O filho dele e a filha são ótimos cavaleiros e amazona, né, respectivamente. Então, e ele fala também, faz esse casamento entre ambos, e foi uma conversa fabulosa. Na conversa com o Marino eu tive sozinho, mas na maior parte das conversas eu tive com a companhia, com a Marília também, mas com o Salib você estava junto, você pôde acompanhar, mas foram todas as entrevistas muito especiais. Com o Canto, que foi a nossa quarta conversa, foi com o Canto. A quarta foi com o Bruno, né? Com o Brunoro, com o Brunoro. Não, a quarta foi com o Canto.
Nós conversamos com o Canto antes de conversar com o Brunoro, se não faz memória. Não, foi com o Brunoro. Falamos com o Brunoro primeiro. Nós tivemos 2 entrevistas com o Brunoro. O Brunoro tem tanta história para contar que a gente ficou numa conversa com ele de 2 horas. Não, ele falou, cara, não deu para terminar porque a gente tinha muita coisa para fechar esse ciclo heróico dele. Marcamos outras e tivemos mais 2 horas de entrevista com o Brunoro. Entendeu? E o capítulo do Brunoro é grande porque é muita execução, né? Tanto que ele entra como execução. O que esse cara executou, o tanto de realizações que ele tem, é um negócio absurdo. Então a gente... É muita história, muita história. É história no futebol, é história no vôlei, é história na Fórmula 1, é história nos X-Games, futebol. O cara realizou projetos empreendedores esportivos em tudo quanto é área. É um negócio assustador. E, então ele conta muita história e foi um atleta, né? Foi um atleta chegou a jogar, a defender a seleção em alguns momentos, mas não chegou onde ele queria, que era a Olimpíada como jogador. Como técnico, ele foi prata, como assistente técnico, e depois ele foi... Primeira medalha do vôlei brasileiro, ele estava lá como assistente técnico e depois foi técnico da seleção, né? Então é outra história incrível. E aí vem o Flávio Canto, que é um cara, inclusive, que conhece a jornada do herói, e toda a estrutura do Instituto Reação, com o qual ele preside, é baseado na ideia da jornada do herói, de compartilhar, né? De dividir. Então, a dele casou perfeitamente. Uma história fabulosa, assim, muito sensível, porque é um cara que criou esse Instituto Reação em grande medida depois de um naufrágio, né? Um naufrágio entre aspas, né? De um fracasso, né? Ele tinha o sonho de ir para a Olimpíada de Sydney e acabou eliminado na seletiva e falou que praticamente achou que não ia até amanhã. Tão triste que ele ficou, né? Porque para um atleta, o ciclo olímpico são 4 anos de dedicação, você não conseguir uma classificação é decepcionante. E ele falou, eu não posso ficar só por conta disso. Então ele criou um instituto que é simplesmente um dos maiores institutos de inclusão social. Ele não gosta nem dessa palavra, porque ele fala que essas pessoas já estão inclusas, né? Mas é um projeto social inacreditável que hoje atende mais de 1.000 crianças no Brasil, né? Principalmente Rio de Janeiro, acho que agora está em Mato Grosso também, e está expandindo e vai continuar expandindo. E aí, por fim, o que você falou, a gente já estava com o livro fechado, já era para estar publicando ali em 2019, a ideia era... na semana antes do lockdown. 2020. Na semana, exato, dia 14 de março, nós fomos até o escritório do Jorge Paulo Lemann aqui em São Paulo e entrevistamos Jorge Paulo Lemann, que também tem uma história fabulosa. É um cara com uma vontade de competir assustadora, né? Ele até conta em determinado momento que quando tinha festa de criança, se tivesse só bolo e brigadeiro, ele não ia. Tinha que ter uma gincana, uma brincadeira de competição para ensinar ele, que o negócio dele era competir. E para quem não sabe, Jorge Paulo Lemann é tetracampeão, né? Tetracampeão de tênis, e disputou a Taça Davis pelo Brasil e pela Suíça. Então é um cara, não é? E fez tudo isso trabalhando. Ele não deixou de trabalhar em momento nenhum. Ele não foi um cara em momento nenhum, ele foi só atleta. Mas ele foi um atleta que, de certa forma, se comportou como profissional, atuou como profissional e você deu um zoom aí, Mota. Aí. Eu dei sem querer, desculpa. Mas aí foi isso. Essas foram as entrevistas. Aí no dia 14 de março nós fizemos a última entrevista. Eu acho que foi o perfil que eu escrevi mais rapidamente no finalzinho de março, já um pouco antes de começar a abrir, eu tinha entregue o perfil dele e a gente estava com o livro fechado, só que surgiu a pandemia. Surgiu a pandemia, estava tudo pronto para ser lançado às vésperas das Olimpíadas de Tóquio, que seria o ano passado, né? Seria o ano passado. E a gente acabou também protelando o lançamento do livro. Eu não sei se você quer falar um pouquinho, Mota, mas eu acho legal a gente conversar sobre o outro fato que também a gente acabou dando uma segurada, que foi outro desafio seu, né? Do ponto de vista médico, esportivo, que você superou também, que a gente conta não com tantos detalhes, mas que valeria até outro livro, né, mano? Que é aquela subida no pódio no Paulista, que você se sentiu mal e dali pesadelo que você venceu, né? Não, mas é muito interessante, né? Porque, assim, eu acredito, viu, Wagner, que da forma como foi, com as coisas que aconteceram, realmente a teoria ganhou vida e ganhou quase que uma vida própria, né?
que o Wagner está falando é que durante o processo de redação, de pesquisa do livro, eu vim a ter 2 AVCs, né? E fiquei 30 dias no hospital, né? Boa parte deles na UTI. Depois tive que me restabelecer, tanto neurologicamente quanto fisicamente. E foi algo que acaba interferindo, né, no foco, na capacidade, ainda mais de uma obra com tanta pesquisa, com tanto estudo, com tanta relação humana, né? Mas aí entra as 5 competências, mas eu posso destacar o trabalho em equipe, né? Porque como era uma obra que estava sendo desenvolvida pelo Wagner, pelo Castropil, por mim, com 5 perfis para serem entrevistados, a prefaciante, a doutora Maria Amélia, a gente conseguiu passar por aquele momento de dificuldade, toda a equipe junta, né, por assim dizer, não paramos em nenhum momento até conseguir, eventualmente, ter essa conquista que foi o lançar o livro, né? E, mais uma vez, até para lançar o livro, eu já era autor da Alta Books, né? Eu tenho um dos livros que foi fruto da minha dissertação de mestrado, Trade Marketing, que foi lançado pelo CVA e hoje está na Alta Books, mas quem me aproximou desta feita para este projeto do presidente da Alta Books, o Gork, foi o próprio Salib, que é autor da Alta Books, né? E aí o Gork se encantou com o projeto e bancou. Então, eu acho que assim, sem dúvida foi uma dificuldade, mas foi uma dificuldade grande, mas houveram outras, né? Pequenas, médias, grandes também, no projeto. E a gente conseguiu lançar justamente, até achei que foi poético, né? No mês da abertura dos Jogos Olímpicos, nós lançamos Jornadas Heróicas, que era exatamente o que a gente havia se proposto lá atrás, né, Wagner? Com tantos percalços e dificuldades, acabamos cumprindo o que a gente havia se proposto a fazer. Pois é, eu lembro que quando a gente teve a primeira conversa, foi acho que 2, 3 meses antes de começar as Olimpíadas do Rio, e era impossível, obviamente, a gente executar o projeto todo e entregar antes das Olimpíadas, mas o Castropil deixou claro, né? Pô, seria perfeito se a gente tivesse pensado e começado esse projeto antes para sair com o livro às vésperas das Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? E aí, obviamente, a gente não imaginava que o projeto ia ter 5 anos de duração, então a gente acreditou que seria lançado muito antes das Olimpíadas de Tóquio. Mas aí, por essas ironias do destino, parece que o destino foi atrasando a gente até que a gente chegou. E o lançamento saiu justamente durante as Olimpíadas. E por falar em Olimpíada, Mota, eu acho legal, não sei se você tem mais alguma coisa que você acha importante a gente destacar do livro, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre como muitas histórias que estão acontecendo hoje nas Olimpíadas ilustram também, ajudam a reforçar, né, o que a gente falou. Em grande medida, a gente não pode ignorar o judô aqui, né? O Jornadas Heróicas, ele é inspirado por 2 atletas de judô, você, o Castropil. Eu, embora não tenha a mesma atuação destacada, tenha começado mais velhinho, aí lá pelos meus 28, né, anos, também sou um judoca, mas o judô é muito importante. E, mais uma vez, né, a gente até conversou antes do início das Olimpíadas, do receio, né, porque a renovação não está sendo tão simples assim para a equipe e tal, da vinda das medalhas, mas o judô não falha, né? Trouxe mais 2 medalhas de bronze, tivemos o azar da Maria Suelen, estava botando fé que ela fosse trazer mais uma medalhinha, acabou se lesionando. Acho que se não fosse a lesão, traria. Mais uma vez a lesão, né? Entrando aí como desafio. E aí a gente tem que... Me chamou a atenção em particular a grande estrela da nossa equipe hoje, que é a Mayra Aguiar, que passou por 7 cirurgias no joelho, né? Algo muito parecido com o que você viveu. E foi lá e buscou uma medalha de bronze. E você, quem lê o livro, vai saber. O Mota também tem uma experiência de sacrifício enorme que depois resultou num bronze com sabor e cor de ouro, né? O que você achou dessa passagem brasileira aí e de que maneira você vê essa correlação com o esportismo e com as jornadas heróicas? Sabe, Wagner, eu tenho uma resposta bem complexa para essa pergunta. Em primeiro lugar, só queria resgatar a questão desse projeto, que era para demorar 1 ano, ter demorado 5. Isso também é uma competência da teoria do esportismo, que é a execução. Na vida, nem tudo vai sair do jeito e na hora que a gente quer, mas a persistência, a determinação, você
assim, correr atrás do seu objetivo de forma consistente, determinada ao longo do tempo, aumenta a sua capacidade de executar os projetos. A gente poderia ter desistido disso, né? Putz, não vamos fazer, já deu, um dia a gente volta a conversar, mas nós persistimos, e não persistimos durante um dia, nem durante uma semana, nem durante um mês, persistimos durante 5 anos para lançar esse livro. Sobre o Jornadas Heróicas, sobre o judô, Wagner, por um lado, eu fico absurdamente feliz, né, pelo resultado. Eu acredito muito no protagonismo do indivíduo para inspirar e para fomentar a prática do esporte. Nós temos dentro do próprio judô, falamos sobre isso essa semana, o exemplo do Sensei Ishii, que foi o primeiro medalhista olímpico em Munique 72, e a partir do resultado dele se inspirou, né, ou foram inspiradas muitas gerações que obtiveram resultado. Então, eu acho a conquista das medalhas, que nós ganhamos de forma ininterrupta desde Los Angeles 1984, muito importante. Olá, Jornadas Heróicas. Então, eu acho fantástico. Eu acho que o judô está muito bem organizado e mantém a tradição de... Olha, já faz algumas Olimpíadas mais do que 2 medalhas, né? A partir de 2 medalhas, né? Então, a gente tem a Mayra, que é um fenômeno, né? É fora da curva, né? 3 medalhas olímpicas comprovam isso. A gente Pequim, tem o... né? Fica 15 anos em Pequim, né, Mota? 15 anos disputando uma Olimpíada. É, muito tempo. O Daniel, a gente tem, que é um jovem, né? Faz parte da revelação. Mas sabe, Wagner, não vou colocar uma crítica, mas vou colocar um alerta nisso, sabe? Que nós temos um grande desafio, e eu acredito que essa literatura aqui visa não se opor, mas complementar, que é a transição de carreira. Certa feita, eu não sei os dados de hoje, mas certa feita eu vi uma pesquisa na Fortune 500, que são as 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Dessas 500 empresas, 100 empresas tinham executivos que haviam tido experiência de alto rendimento no esporte. E você pega outros campos, a ciência, o exército, o General Patton foi atleta olímpico, não sei se sabia disso. Disputou as Olimpíadas. Então, nos Estados Unidos, acontece do esporte ser uma efetiva ferramenta de desenvolvimento social, através do aprendizado dessas competências, atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe, que posteriormente são utilizadas tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional. E eu vejo isso no Brasil, isso tem que estar mais bem amarrado, entendeu? Quantos atletas nós temos que ele termina a carreira dele, ele engorda, ele fica deprimido, ele não encontra espaço profissional, ele não se desenvolve, não desenvolve o esporte, não desenvolve a sociedade. Ou seja, presta uma contribuição aquém ao que ele poderia prestar por ser uma pessoa que teve o destaque que teve. Eu acredito e convido, inclusive os atletas de alto rendimento, a ler Jornadas Heróicas, a pesquisar isso, porque eles podem seguir a sua própria jornada do herói e contribuir mais além dos tatames ou dos campos, como o Flávio Canto que você falou, e como qualquer um dos 6 entrevistados também, né? De certa forma, cada um no seu esporte, né? Mas o Flávio é bem evidente isso, até porque ele conhece a jornada do herói, como você falou. Então eu acho que a gente tem essa necessidade, sabe, do esporte como ferramenta e como promotor do desenvolvimento e do resgate da força social. O que você acha disso? Cara, você falou de um tema, transição de carreira, inclusive o Castropil se pega muito a isso, porque ele conviveu com muitos esportistas talentosos, bem-sucedidos no esporte, e que depois ele viu passar por momentos muito complicados na vida, né? Justamente porque não conseguiram levar as competências que se desenvolvem na prática esportiva para um outro momento da vida. Você sabe disso, gosto muito de psicologia, sou um estudioso, né? Tenho estudado bastante, inclusive, a área da psicoterapia, fazendo alguns cursos. E até levando em conta a questão da jornada do herói, eu acho que a gente tem uma primeira metade da vida que é de ascensão, né? Que é solar. E depois a gente precisa assumir outros papéis, né? Quando você pega o próprio Castropil, que foi um atleta olímpico, há muito tempo ele desenvolve, dentro do contexto esportivo, um papel de mentor, né?
Então, essa capacidade de se reinventar e inventar um novo sentido para a sua existência não é fácil. Sobretudo porque, quando você é bem-sucedido como atleta, você fica esperando que a vida lhe dê o mesmo retorno, o mesmo reconhecimento num segundo momento, quando você deixa de ser. E é por isso que muitos atletas sequer querem deixar de ser atletas, né? Agora, essa preparação para essa segunda metade da vida é muito importante, né? Mas você entende que isso é uma característica muito brasileira? Eu não sei como é que é em outros lugares, porque realmente no Brasil é um problema seríssimo de atletas que depois acabam se perdendo, viu, Mota? Antes só de você falar, eu quero que você fale dessa característica brasileira. Eu queria agradecer aqui a presença do pessoal. O pessoal está entrando, está mandando mensagens. Bianca, Luiz, queria agradecer a presença de vocês. A Silvia também entrou, a Bruninha Notaro. Valeu, pessoal. Obrigadão pela presença. Mas fala sobre essa característica do brasileiro. Né? Você acha que é uma característica mais nossa? São dados, né? Como eu falei para você, 100 presidentes das 500 maiores empresas tiveram experiência no alto rendimento. É absurdo, né? O cara pratica esporte, até porque lá a universidade fomenta isso, então ele estuda e pratica esporte, depois vai para a profissão muito preparado pela prática esportiva, pela formação acadêmica e acaba alcançando posições de destaque na empresa ou no trabalho que ele vier a ter. No Brasil não é nada, não tem isso, né? Mas eu acho que cabe a cada um estudar, se formar, se preparar, refletir, né? Para poder ter esse lado solar expandido, por assim dizer, como você falou. De certa forma, é uma contribuição que eu tento prestar, né, como executivo e empresário, agora mais voltado na educação, na empresa que eu trabalho, na ONG que eu co-administro junto com o Cris e com o Bagé, o ICI, o Instituto Camaradas Incansáveis, né? E também na produção de conhecimento, como Jornadas Heróicas, com você e com o Castropil, né? A gente transmitir essa experiência que nós tivemos, e nesse caso a experiência com o esporte, para poder ampliar o impacto e fazer com que outras pessoas tenham esse conhecimento e possam ter uma vida mais produtiva, por assim dizer. Uma coisa, Mota, que eu lembrei agora, na hora que você estava falando sobre como funciona nos Estados Unidos, é que você pega, por exemplo, aí a gente tem uma questão social muito importante para ser levada em consideração, né? Você pega até o exemplo do próprio Canto, né? Ele é um cara que, em grande medida, enquanto estava lutando, assim como também o Castropil, estava fazendo uma faculdade. O Canto, claro, em alguns momentos eles precisaram trancar, porque a demanda era muito grande, em outros eles resgataram. E o Castropil diz que o segredo, e aí acho que você matou a pau quando falou a respeito dos Estados Unidos, o segredo é você saber que a carreira, antes mesmo de começar numa trajetória esportiva, numa jornada esportiva com o atleta, você saber que você precisa estar se preparando para a segunda fase, né, para o segundo momento. E aí entra uma questão social que nem todos, né, tem essa, não digo nem só a questão financeira, porque muitas vezes o atleta vai conseguindo dispor de condições financeiras conforme ele vai evoluindo, sobretudo aqueles que conseguem algum sucesso, né, para fazer uma faculdade em paralelo. Mas acho que falta realmente uma formação nesse sentido. Ter uma cabeça voltada para essa reconstrução já. E isso é o que tanto o Castropil quanto o Flávio Canto dizem. O cara tem que entrar no esporte sabendo e já se preparando para essa segunda metade da vida, né? Então eu acho, e é o que você falou, quando a gente traz aqui o exemplo do Castropil, está evidente, ele é um cara que conciliou algo que parece impensável, né? Ele foi para uma Olimpíada em Barcelona, sendo aluno da USP de Medicina, né? O Canto também conta a história dele aqui. Ele disputou Olimpíadas e tudo mais, enquanto, em paralelo, cursava Direito, né, no Rio. Então, eu acho que essa preocupação é fundamental aí na construção e o livro, de certa forma, contribui mesmo. Embora não seja o foco central dele, né, no primeiro momento, indiretamente ele está defendendo e está postulando essas ideias. Mesmo você é o contrário, é um cara que foi um cara que se tornou executivo, né? Em determinado momento acabou fazendo uma escolha que claramente te orientou mais no sentido de ser um profissional da área dos negócios e tudo mais, mas nunca deixou de praticar o seu esporte porque você via nisso uma fonte de nutrição, né? De conhecimento. Então isso é bem interessante. Eu estou tentando ver aqui um comentário, mas não estou conseguindo, vamos ver.
Vagnão, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma proposta da gente encerrar a live com 45 minutos de realização, porque a gente deixa um diálogo dinâmico e deixa espaço para a gente abordar tópicos mais dedicados nas próximas. Por Tá. exemplo, a gente pode, né, promover o lançamento desse livro, tendo uma conversa por semana com a Marília numa semana para falar sobre a atitude, com o Salib na outra para falar sobre visão, o Zé Vicente para falar sobre estratégia, o Brunoro para falar sobre execução, o Cantos para falar sobre trabalho em equipe, só o Lehmann que eu acho que a gente não vai conseguir fazer a live, né? Mas vamos tentar, né? Atitude, né? A atitude para a gente tentar. Eu quero assim encerrar da minha parte nessa linha de raciocínio, convidando a todos aqueles que ainda não adquiriram o livro Jornadas Heróicas, o esportismo como instrumento de aprendizagem na prática, escrito pelo Wagner, jornalista, judoca, em coautoria com Wagner Castropil, médico, atleta olímpico, prefácio da professora doutora Maria Amélia Jundurian Corá, e com depoimentos, como eu falei, de Marília Roca, José Salib Neto, José Vicente Marino, José Carlos Brunoro, Flávio Canto e Jorge Paulo Lehmann, para adquirirem o seu exemplar nas melhores livrarias. Tem na Amazon, tem em qualquer outra das principais livrarias. Então, tenham contato com a teoria do esportismo, utilizem o esportismo para ter uma trajetória vitoriosa nos esportes e além dos esportes. Eu quero, assim, da minha parte, encerrar agradecendo a você, Wagner, que eu acho que você conseguiu, com excelência, dar vida a uma teoria. Cada projeto, você já escreveu muitos livros, tem o seu desafio, mas esse eu acho que não era um desafio trivial, porque, por exemplo, Run Mr. Milan lá, é um livro de esportes, tem uma história. Aqui também tem a história, mas tinha uma teoria alicerçando. Então, como você conta a história, mas mantendo a aderência, a coerência, e você realizou isso não só na história original, como depois nos perfis, com excelência. O livro está incrível, ele já está há 2 semanas na lista dos mais vendidos da Alta Books, o que é um feito incrível para um livro de esportes. Não deixem de adquirir o seu exemplar. Eu vou passar para você, Wagner, fazer as suas considerações finais e aí nós encerramos a conversa. Um grande abraço, camarada. Nota, obrigado pela oportunidade de participar desse projeto. Você sabe que foi importante para mim, né? Então, eu agradeço imensamente a você, ao Castropil, que foram pessoas importantes, a gente conviveu intensamente aí nesses últimos anos e seguimos convivendo, né? E também queria agradecer a presença de todos que estiveram conosco na live aqui. Eu vi que a Bruna fez um comentário que, em grande medida, o meu comentário reforçou o que ela disse a respeito da formação, de como é difícil para as pessoas no Brasil terem a mesma estrutura. Queria agradecer a outra pessoa que também entrou aqui, que eu reconheci, que é o Max Trombini, né, amigo nosso, né, Mota, com quem também trabalhei, a Josia lá, que está aqui também participando com a gente. Então, agradeço a presença de todos vocês. Brigadão, Josi, Bruna, a Bianca disse que a Bianca, inclusive, tem uma equipe, trabalha com vendas, viu, Mota? Tem uma equipe grande e falou que vai comprar o livro para toda a equipe dela. Olha só. Então, quer dizer, vai botar a turma para trabalhar o ritmo do esportismo aí de Jornadas Heróicas. Pessoal, obrigado mesmo pela participação, pelo prestígio, e até a próxima. Em breve a gente deve fazer mais lives envolvendo aí alguns dos nossos perfilados, né? Gente que tem muita história para contar e muito conhecimento para transmitir. Obrigado mais uma vez, Bruna. Obrigado mais uma vez, Silvia, Bianca, Luiz, Max e a turma toda que participou. Valeu, Mota. Obrigado você e o Castropio sempre. Valeu.